Afinal, o que é ventilação por volume garantido? Qual que é essa modalidade que tem sido bastante utilizada em neonatologia? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho melhor. Eu sou Letícia Campos, fisioterapeuta com atuação em UTI neonatal. Vamos lá então entender o que é essa modalidade. Antes de mais nada, vamos relembrar que nos neonatos, a gente fazer um controle do volume que está acontecendo durante a ventilação mecânica é muito interessante. Por quê? Volumes muito altos parecem ter mais efeito negativo, causar mais lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica do que pressões muito altas. O que os estudos têm demonstrado que volumes altos em neonatos causam muita lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. E vamos pensar que a gente está falando muitas vezes de recém-nascidos prematuros que vão precisar de ventilação mecânica prolongada, então a gente tenta ao máximo evitar as complicações associadas, como por exemplo a displasia broncopulmonar, que é uma patologia causada principalmente pelo uso de ventilação mecânica, pelos ajustes inadequados dos parâmetros ventilatórios utilizados, tá? Então seria interessante que a gente conseguisse controlar o volume que está sendo realizado durante a ventilação mecânica em neonatos. Mas para isso então a gente tem a modalidade VCV, ventilação controlada a volume, que é aquela ciclada a volume, vai garantir que um volume chegue até as vias aéreas do meu paciente, apesar de eu não ter controle da pressão. Não, VCV não funciona em neonatos. Por que que não funciona em neonatos? Porque os neonatos usam tubos sem cuff. Então a gente não consegue vedar a via aérea, tem muito vazamento e a gente não consegue fazer com que aquele volume pré-ajustado no ventilador realmente chegue aos pulmões do nosso paciente, tá certo? E como então que eu consigo fazer esse controle do volume ventilando o meu paciente à pressão? Eu tenho que ficar ali à beira-leito, né? Imagina que um paciente acabou de surfactar, acabaram de fazer a instilação de surfactante exógeno nele, ele vai ter uma melhora da complacência e aquele nível de pressão, se eu estiver ventilando ele à pressão, vai gerar volumes cada vez maiores conforme a complacência vai melhorando. Mas numa UTI com 10 leitos para você tomar conta, por exemplo, não dá para a gente ficar ali fazendo esse ajuste fino, respiração a respiração. Foi aí então que surgiu a modalidade volume garantido, que tem sido bastante utilizada justamente com esse objetivo, da gente conseguir controlar melhor o volume que está sendo realizado nas vias aéreas do meu paciente, mas ao mesmo tempo eu vou ter um limite de pressão que está sendo realizado. Por isso que a gente fala que o volume garantido é uma modalidade de duplo controle. Mas então vamos entender como que ele funciona. Na modalidade volume garantido, eu vou ajustar um volume alvo, ou seja, o volume que eu quero que chegue até os pulmões do meu paciente. Vamos imaginar que é um recém-nascido pré-termo de 1 kg e eu quero que o volume alvo para ele seja de 4 ml por quilo. Então eu vou ajustar meu volume alvo como 4 ml, certo? Como que o meu ventilador vai garantir que essas 4 ml de volume chegue para o meu paciente? Bom, primeira respiração no volume garantido vai ser controlada a pressão. Então eu coloco lá a pressão que eu quero que seja realizada nessa primeira ventilação. Essa pressão vai gerar um determinado volume e esse volume, quando ele for expirado, ele vai ser medido e vai avisar o meu ventilador. Olha, com 15 de pressão, por exemplo, o volume que foi realizado foi de 6 ml. Opa, eu não quero que o paciente faça 6 ml, eu quero que o volume alvo seja de apenas 4 ml. Então, o que o meu ventilador vai fazer? Vai reduzir a pressão para fazer um volume menor. Mas vamos imaginar que aconteceu o contrário. Com aquela pressão que ele realizou, fez um volume abaixo do que era esperado. Então, ele vai aumentar a pressão para entregar aquele volume que era o alvo para o meu paciente, tá certo? Então, ele vai fazendo esses ajustes por meio da leitura do volume expirado. Por isso que, idealmente, para a gente ventilar o paciente em volume garantido, a gente deve ter um sensor de fluxo proximal para fazer essa leitura mais adequada do volume que foi expirado e a gente também não pode ter muita fuga,
Porque às vezes, pela ausência de cuff, conforme o bebê vai crescendo, vai aumentando a fuga, né? Não consegue passar lá, o médico não consegue passar um tubo que vede bem a via aérea e a fuga acaba sendo muito grande. Então, nesses casos, quando a fuga é muito grande, o uso de volume garantido também não é recomendado. Por quê? Porque não vai conseguir fazer a leitura adequada do volume expirado para poder, então, garantir aquele volume-alvo que foi ajustado para o nosso paciente, tá certo? Então, basicamente é assim que funciona o volume garantido. Ele vai pegar o volume expirado e daí, então, ele vai ajustar a pressão de acordo com o volume que foi expirado para garantir que o volume-alvo seja atingido para o meu paciente. A cada quantas respirações ele faz essa leitura? Daí vai depender da quantidade de amostras que eu ajustei no ventilador. Geralmente, a gente coloca ali entre 4 e 6 amostras, que significa que ele vai usar as últimas 4 ou as últimas 5, as últimas 6 expirações, fazer a leitura do quanto foi necessário de pressão para gerar determinado volume e vai ajustar a pressão até chegar no volume-alvo do paciente, tá certo? E a grande vantagem do volume garantido, além de não deixar fazer volumes muito excessivos, porque ele faz esse controle fino, é que ele acaba fazendo um autodesmame. Conforme a complacência do paciente vai melhorando, por exemplo, para atingir aquele volume-alvo, ele vai precisar de pressões cada vez mais baixas e ele vai reduzindo essa pressão automaticamente conforme vai tendo melhora da mecânica respiratória do paciente. Mais um detalhe importante do volume garantido é que eu consigo limitar a pressão mínima e a pressão máxima a ser gerada. Então eu vou avisar o meu ventilador que eu quero que ele faça 4 ml de volume, nesse exemplo que eu estou dando, mas eu não quero que ele ultrapasse 20 centímetros de água de pressão, por exemplo. Então a gente consegue também ter o ajuste da pressão, tá certo? Bom, espero que eu tenha te ajudado a entender essa modalidade volume garantido, bastante utilizada em neonatologia. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever, deixe seu like se esse vídeo te ajudou e eu te vejo numa próxima oportunidade.